Como eu amo amar Jesus, meus irmãos. Mas melhor ainda é poder amar a Jesus com os meus irmãos. Em muitos lugares ao redor do mundo, muitos dos nossos irmãos estão desejando ardentemente poder se encontrar para poder amar Jesus juntos, mas eles não podem. É até difícil imaginar, meus irmãos, de que forma poderia viver a fé sem poder me reunir com os meus irmãos para expressar o meu amor pelo Senhor. Mas existem milhares, milhões de cristãos que estão nessa situação no mundo hoje. Obrigado, Senhor. Então, mais uma vez, mais um domingo eu vou insistir. Não perca esse privilégio. Não perca essa oportunidade. Reuniões como essas em que nos encontramos dessa forma não podem ser para nós o cumprimento de uma agenda. É necessário ter uma expectativa no coração de que quando nos reunimos, a sua presença desce de forma mais densa, de forma especial. Há um poder, há um mistério de Deus revelado a nós em Cristo no nosso encontro. Isso é tão sério que tudo começou quando distante, o mais distante possível que estávamos, Ele veio ao nosso encontro nos buscar para si mesmo. E aí, a partir da sua própria vida, com sua morte na cruz, ao terceiro dia sepultado, ao terceiro dia com a sua ressurreição, Ele não partiu e nos deixou órfãos. Aleluia. Mas preparou a cama, como nós dizemos, para enviar de si mesmo, dele mesmo, Deus que é triuno, o seu Espírito. E penso eu que essa obra começou naquele dia, na nossa história humana, o que já estava definido por Deus desde a eternidade. E ali então a obra foi inaugurada. A pedra fundamental foi lançada. Cristo mesmo, colocado como fundamento, como base, para que uma edificação, uma construção começasse a partir dali, naquele dia. E existe uma linguagem bíblica que revela o propósito eterno de Deus em Cristo. É a linguagem da construção, da edificação. Desde os primórdios, Deus foi escondendo em algumas linhas, em alguns fios condutores, que vão de Gênesis a Apocalipse. Eu chamo de linguagens espirituais, que por toda a Escritura, elas vão mostrando de que forma o propósito eterno de Deus, ele vai se concretizando na história humana. E uma dessas linguagens é a linguagem da construção, de Gênesis a Apocalipse. Você vai encontrar Deus falando com os homens, se relacionando com os homens,
por meio da linguagem da edificação. E a linguagem da edificação, ela tem um epicentro, a casa de Deus. Deus está construindo de Gênesis a Apocalipse uma casa para si mesmo. Que loucura, cara, porque essa casa, a casa de Deus, eu posso ser mais objetivo e direto ao ponto, é Jesus. Jesus é a casa de Deus. O apóstolo Paulo aos Colossenses diz que nele reside toda a plenitude da divindade. Reside quer dizer o quê? Mora. Onde é que é a casa de Deus? Em Jesus. Só que o mistério que estava escondido mostra que a casa de Deus, como tenda que encarnou, conforme nos diz João, no seu primeiro capítulo do Evangelho, como tenda que foi armada entre os homens, verbo que se fez carne, a obra não estava finalizada nele mesmo enquanto pessoa, mas nele mesmo enquanto plenitude. E aí o mistério começa a ser cada vez mais desvendado. Um dia, em João mesmo, ele olhou para o templo de Herodes, olhou com os discípulos dele para o templo e filosofou bonito. Falou: estão vendo isso aí? Eu vou destruir isso daí. E em 3 dias eu reedificarei. Como é que é? Primeiro, você vai destruir como? Segundo, se já não fosse impactante, como é que você vai refazer isso em 3 dias? Herodes, é 40 anos para fazer isso aí. Você vai destruir, vai reedificar. E João faz questão ainda de acrescentar que ele falava isso sobre o seu corpo. Irmãos, Jesus pega aquilo que parecia estar tudo resolvido nele mesmo e diz: está em mim, mas em mim enquanto pleno, e eu mesmo enquanto pleno ainda farei algo. No capítulo 16 de Mateus ele diz: quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos respondem: alguns dizem João Batista, alguns dizem Jeremias, outros Elias, ou algum dos profetas. De quem que é isso aqui? Isso aqui não é meu não, né, gente? Christian, é seu. Eu vi quando caiu de você. Esse é ato profético que você faz. Ou alguns dos profetas, e Jesus fala: tá bom, o que importa mesmo é vocês. O que vocês pensam sobre mim? Pedro se antecipa e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: uau, chegou a hora. Esse é o sinal que o Pai está me dando, de que agora eu posso falar sobre o mistério. Ele diz: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A casa de Deus estava dizendo: eu vou fazer a casa de Deus.
O que significa que a tenda, por onde a casa se revelou, não é a sua estrutura final em plenitude, mas é um arquétipo de onde Deus quer habitar. Sabe onde Deus quer habitar? Numa casa feita de Cristo. E o Cristo que é a substância, o material, a planta desse projeto, em seu estado final, acabado, disse: eu mesmo vou fazer essa obra para o meu Pai. Eu edificarei a casa. Quem disse isso não foi Lutero. Quem disse isso, irmão, não foi Constantino. Quem disse isso não foram os apóstolos de Jesus. Não foi Pedro. Quem disse isso foi a rocha, a pedra, a casa, o construtor. Eu edificarei a minha igreja. Então nós tínhamos uma compreensão escura, obscurecida. Deus mandou a sua luz. Nós vimos a sua luz. A luz de Deus nos iluminou, Cristo. Em Cristo descobrimos, Deus decidiu vir morar entre nós. Só que quando olhamos um pouco mais agora de perto, porque agora o conhecemos, Ele estava devolvendo a visão que tínhamos dele, nos dizendo: vocês estão me vendo? Estamos. O que eu sou? Você é a casa de Deus. Ele diz: eu sou o que a casa de Deus será. Eu edificarei a casa de Deus no meu corpo. Então a casa de Deus em Cristo é a máxima revelação do habitat, da morada, do lar que Deus deseja construir. Mas em si mesmo, Ele morre na cruz e ressuscita para ser a primeira oferta, o primeiro material que de fato foi colocado no início dessa obra, que começou a partir do centro do seu coração, mas nele mesmo, em sua própria vida, quando ele se oferta em sacrifício daquilo que Deus deseja receber. Vocês estão aí? Então Cristo é a casa, como projeto, que revela em si mesmo a plenitude do que o projeto será. Mas pela cruz, Ele se torna parte fundamental do projeto que chegará à plenitude. E enquanto isso, Ele deixa a perspectiva de material e assume a perspectiva de construtor da obra que Ele está fazendo a partir dele mesmo e do seu sacrifício. Só que aí Cristo faz uma coisa. Ele chega para alguns que viram a sua luz e viram a casa como projeto, e Ele olha assim para alguns de nós e diz: quer me ajudar? Vem comigo, vem me ajudar. Ele está dizendo: não só continue olhando para mim enquanto material, rocha, por causa do sacrifício. Olhe para aquilo que agora eu comecei a fazer como construtor. Alguns de vocês querem participar, então vem Clebinho, vem Rafa, vem. Ele começa a dizer para alguns: vocês estão me vendo como construtor? Sim, Senhor, estou te vendo. Vocês começaram a perceber que o que eu comecei a fazer a partir de mim mesmo foi só o início? Sim, Senhor, estou percebendo. Então enxerga para onde eu estou indo, vê o que eu estou fazendo, observa quais são os processos através do qual a casa chegará à plenitude. E agora, cara, me acompanha, vem andar comigo, vem trabalhar comigo, vem edificar comigo.
A casa da qual ele é o construtor. Entende? É uma surpresa atrás da outra quando a gente vai entendendo esse mistério. Cada parte disso tem uma surpresa. A próxima é, agora a gente passou a não só ver ele como rocha, a gente começa a ver ele depois trabalhando agora com roupa de trabalhador. Ele está agora trabalhando como principal edificador dessa casa. Aí quando você olha um pouquinho melhor, a poeira atrapalha às vezes, aí você olha um pouquinho melhor, se concentra, atravessa a poeira e vê, ele está assim. Vem me ajudar, vem trabalhar comigo. Isso começa por alguns, mas é um convite para todos. Surpresa! Porque quem pode colocar a mão na obra de Deus? É impossível imaginar, Karine, que quando eu olhasse do lado de lá da fumaça, eu veria ele de jaleco de construção, sapato de segurança, capacete, bem assim. Vem, Luiz, vem trabalhar comigo. O Senhor, mas eu não posso, sim. Em você mesmo você não pode tocar a minha casa. Mas em mim, eu estou habilitando, capacitando você por graça, para que aquilo que eu mesmo colocarei em você, ajude com que as outras pedras que precisam ser encaixadas, sejam trabalhadas e posicionadas, cada uma delas, no seu lugar correto. Eu não sei o que é mais surpresa. A casa revelada. A casa se tornou pedra porque, como casa revelada, mostrou que é o projeto final e não o projeto inicial. Aí, se não bastasse agora perceber que a casa se tornou o material, a pedra principal, Cristo. Agora eu olho para lá e vejo Cristo trabalhando como edificador. Uau! Quando eu olho um pouco mais, Cristo, o trabalhador, está falando, eu não vou fazer isso sozinho. Eu vou dar esse privilégio para vocês. Vem participar comigo. Cara, que loucura! Você vai avançando no mistério da revelação do propósito eterno de Deus na linguagem da construção. Cada etapa é uma surpresa. O mistério de fato revelado é um mistério. Você fala, uau! E é sobre isso que eu quero falar. Sobre o Cristo depois da poeira, dizendo para muitos de nós, vem trabalhar comigo. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro, no capítulo 2. Vocês estão aí, irmãos? Escute, leia comigo se você puder. Versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Ele se revelou primeiro como verbo encarnado, a casa que Deus irá fazer para morar, como projeto. E como na cruz ele mostra que o que ele veio fazer é revelar o que Deus vai fazer, mas iniciar o projeto pelo qual as coisas se concluirão segundo a vontade de Deus, nele mesmo, de projeto ele se torna material, pedra, mas não qualquer pedra, porque o que Deus vai fazer é feito com pedras vivas. Então a pedra principal é pedra que vive, não é uma pedra de uma edificação dos homens. É uma pedra viva. Só Deus poderia fazer algo com a pedra viva. E aí então,
ele agora se torna, depois de ser percebido como pedra viva, o fundamento da casa, ele está agora nos chamando como um edificador. E aí o processo começa. Por quê? O que esse texto vai nos mostrar é que há uma ordem no processo. Primeiro eu preciso ver a pedra. E só pode ver a pedra quem a enxerga pela fé. Você não consegue ver a pedra pela lógica humana. É preciso ter a experiência redentiva do novo nascimento. E aí os seus olhos espirituais se abrem. Como diz a palavra de Deus, eu era cego. Nós estávamos como que cegos. O nosso entendimento estava obscurecido. Então a luz de Deus em Cristo iluminou o nosso homem interior. O apóstolo Paulo vai falar aos Efésios: estávamos mortos, no capítulo 2, verso 1, nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Só pode ver a pedra quem crê, quem anda pela fé. Você está aí? A fé é o elemento através do qual Deus remove a terra que está acobertando a pedra fundamental que já está posta. A fé remove a terra. Repete comigo: a fé remove a terra. A fé remove a terra. Você precisa crer. Tem evangélicos que ainda não conseguem ver a pedra. Eles veem o Cristo da religião evangélica, mas eles ainda não viram a pedra. Eles ainda estão obscurecidos no seu homem interior. Porque, irmãos, a experiência espiritual redentora da salvação não tem a ver com frequentar uma igreja, não tem a ver com frequentar um ambiente religioso, não tem a ver com ter as mãos de algum homem sagrado colocadas sobre a minha cabeça, não tem a ver com um homem de estola sacerdotal moderna jogar água sobre mim e dizer: eu te batizo. Não, irmãos, ver a pedra é uma iluminação que acontece no teu ser interior, é dentro de você. E a partir daquele dia, onde você vai, lá está a rocha. Ela te segue, ela te acompanha, ela chega antes, ela está presente em tudo. Porque a fé removeu a terra. Porque a rocha não chegou aí agora, ela já está em todo mundo. Mas é só a fé que tira a terra de cima para você ver a fundação. A fundação é dentro da terra. E é funda, pensa na fundura. Vocês estão aí? E aí o texto continua. Pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Verso 5. Também vós mesmos. Presta atenção. Também vós mesmos. Lembra da mensagem do domingo passado? Entre parênteses, está todinha dentro de também vós mesmos. Está todinha aqui dentro. Assim como também vós mesmos. Também vós mesmos o quê? Como pedras que vivem, rejeitadas pelos homens, mas eleitas por Deus e preciosas. Isso aqui não é o que Deus pensa sobre Jesus. É o que Deus pensa sobre todos aqueles que viram a rocha espiritual. E ele continua. Como pedras que vivem, ou como pedras vivas, sois edificados. Uau! Sois edificados. Sois edificados
É algo que a pedra faz ou que alguém faz com a pedra? Vamos lá, irmãos. Sois edificados, o escritor bíblico está dizendo para as pedras. O que isso quer dizer? Que elas sofrem edificação ou que elas fazem edificação? Sofrem edificação. A ação desse verbo edificar não é das pedras o sujeito, é do edificador. Só que o edificador, do lado de lá da poeira, está fazendo assim para alguns de nós. Passa para cá. Não veja só o que eu sou enquanto parte da edificação. Me veja como aquele que faz a edificação. Vem para o lado de cá, vem trabalhar comigo. E aí, irmãos, escute. As pedras sofrem a edificação, mas algumas delas, a princípio, ele chamou para serem na obra, no canteiro de obras dele, edificadores juntamente com ele. Estamos falando eu falei que falaria sobre esse processo, amém? Não chegamos ao fim. Estamos vendo um processo. Não interprete o que eu estou falando de maneira segundo a sua lógica. Não coloque a sua lógica nas minhas palavras. Ouça o que eu estou falando a partir das Escrituras. Não tente traduzir o que eu estou falando dentro das suas próprias percepções evangélicas. Ouça o que a palavra de Deus está falando. Sois edificados, então alguém edifica essas pedras. É Cristo, nós sabemos. Só que Cristo pegou algumas das pedras que já estavam prontas pelo seu próprio trabalhar e diz: vem para o lado de cá, eu preciso de ajuda. É óbvio que ele não precisa, ele faz questão de querer ajuda. É um privilégio, não é uma necessidade. Ele compartilha uma honra conosco. Você está aí? E aí o texto continua: sois edificados casa espiritual. O que é que Deus está fazendo? Uma casa para si. Onde ela está? Em Jesus. Só que quando você olha um pouco mais, Jesus mostra que ele não é a casa finalizada. Enquanto o homem que realizou o ministério de Deus, ele é a casa como projeto de plenitude daquilo que ela será. Ele não é o fim, ele é o início. Mas ele também será o fim. Quando? Quando a cabeça e o corpo pronto para hospedar a cabeça forem reunidos, ligados, plenamente, eternamente, fisicamente, e então a casa estará pronta para ser habitada por toda a plenitude de Deus. A cabeça está pronta? Irmãos, a cabeça está pronta? O que falta? No que ele está trabalhando agora? No corpo. E alguns desses irmãos que viram a pedra e receberam o trabalhar do próprio Deus em Cristo, pelo Espírito, e foram ajustadas como pedras, agora ele fala: tira os olhos do que você é na construção e olha agora para aquilo que eu quero que você coopere comigo no que eu estou fazendo em outras pedras da construção. Então preste atenção, Jesus não está trabalhando por você. Irmão, Jesus não trabalha para você. Jesus não trabalha para fazer aquilo que você quer. Jesus não está preocupado em realizar a nossa vontade. A preocupação de Jesus é uma só. É uma só.
Larissa, dama de vermelho. É uma só. Fazer a obra da casa de Deus. Você quer ter Jesus trabalhando em você o tempo todo? Se sujeite àquilo que Ele está fazendo na casa de Deus. Esqueça os teus planos. Esqueça a sua vontade. Esqueça teu projeto, irmão. E coloque tudo o que você é e tem envolvido naquilo que Deus está fazendo na sua casa por meio de Jesus. Porque daí tudo o que Jesus fizer em você será para a sua própria glória, porque tudo que Ele está fazendo em você é porque tudo que envolve você está ligado àquilo que Ele está fazendo na sua casa. Você consegue entender isso? O que Ele está fazendo? Ele está edificando uma casa espiritual. E aí nós estamos caminhando para o fim desse texto, porque ele diz, ou seja, tem um motivo pelo qual Ele está colocando as pedras depois dele, como pedras que vivem, assim como Ele, para serem edificadas por Ele mesmo, junto com alguns convidados que Ele chama, para encaixadas as pedras serem casa espiritual. Tem um motivo, e Ele diz, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aqueles que creram, que viram a rocha pela fé, a rocha que está encoberta para todo mundo, mas está visível para aqueles que creram. Esse tipo de gente se tornou o que nessa edificação? O que se tornou dessa construção? Fala aí, pessoal do fundão aí. Da construção? Certeza? Esses que viram a pedra pela fé, que está encoberta para o mundo, mas está revelada para esses que creram. Eles veem a pedra, eles conhecem a pedra. O que eles se tornaram dessa construção? Vou repetir a pergunta. Colunas, o texto bíblico diz objetivamente, pedras que vivem, pedras vivas. O texto diz, eu odeio adivinhação, todo mundo sabe disso. Só trabalho com o texto bíblico. O texto bíblico diz o que eles se tornaram. Pedras que vivem. É isso que eles se tornaram. Por quê? Como eles vão entrar na construção se só tem pedra nela? Se tornando pedra. Essa construção é feita de quê? De pedras. Então o que eu preciso me tornar para fazer parte daquilo que Deus está fazendo? Pedra. E entre as pedras, Ele as chama para serem como Ele foi. Primeiro pedra, depois edificador. Nós, primeiro pedras, depois edificadores. Você está aí? Então o que aqueles que viram a pedra se tornam na construção do que Ele está fazendo? Pedras. A essas pedras Ele começa a convidar algumas delas, para além de pedras, se tornarem edificadores das outras pedras. Vocês conseguem me acompanhar, irmãos? E qual é o objetivo disso? É que ao trabalharmos a partir dele, com ele, nele mesmo, uns nos outros, nós vamos vendo a casa de Deus tomando forma e a cada dia se aproximando mais da sua inauguração. Então eu quero falar sobre um primeiro aspecto disso hoje.
E os outros, só Deus sabe quando falaremos de novo. Abra sua Bíblia em Efésios agora. E eu vou caminhar por aqui por mais alguns minutos. Eu queria que você lembrasse e parasse que nós vamos encaixar Efésios 2 aqui agora no para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A parte C do versículo 5 do capítulo 2 de 1 Pedro que nós lemos. Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós estamos agora entendendo como fazer isso. Estamos juntos? Como a casa pode cumprir esse propósito. E aí nós vamos ver dentro desse processo de edificação que eu falei que falaria. Estou cumprindo minha promessa. Sobre edificação, esses processos. O primeiro é Efésios 2, 19 até o 22. E olha o que ele diz aqui. Saiu aqui. Efésios 2, 19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Olha para mim, deixa a Bíblia aberta. Dentro do que estamos falando, o que Paulo está dizendo que eles se tornaram aqui na construção? Pedras. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Quem não é mais forasteiro e peregrino? Pedras. Quem é concidadão do santo? As pedras. Quem é que se tornou membro da família de Deus? As pedras. Você é pedra. E para ser pedra, você tem que ter deixado de ser peregrino e forasteiro. Para ser pedra, você precisa ter se tornado concidadão dos santos. Para ser pedra, você tem que agora ser parte, pertencer à família de Deus. Cara, você é parente de Deus, irmão. No teu sangue não corre mais o DNA da tua família. Você não é mais peregrino e forasteiro. No teu sangue agora corre o DNA de Jesus Cristo, irmão. Você é membro da família de Deus. Só pode ser membro da família quem recebeu adoção. Você foi adotado. E porque não recebemos um espírito de escravidão ou covardia para sermos atemorizados outra vez, mas recebemos um espírito de ousadia. E essa confiança nos faz clamarmos: Abba, Pai. Romanos capítulo 8. Você está aí? O que ele está dizendo? Vocês são pedras. E eu vou fazer uma pequena observação. Quando ele usa a expressão, Ada, não vai fazer nenhum probleminha no som até o final da pregação? Todos, que isso, cara? Alguma coisa não está certa aqui nessa igreja. Não pitimbou o áudio nenhuma vez ainda, enquanto eu estou pregando. Rapaz, essa igreja está diferente, hein? Essa igreja já não é mais a mesma. Brincadeira. Olha só a observação, a expressão que ele usa. Eu só vou trabalhar rapidinho essa para a gente seguir. Estamos caminhando para o fim. Ele diz: concidadãos dos santos. O que significa no seu vocabulário, no seu léxico amplo, vasto, completo que você tem dentro da sua cachola, a palavra concidadão? Não. Concidadão não tem como santos, né?
tem como. O que significa a palavra concidadão? Da mesma cidade. O que da mesma cidade? Não, cidadão é alguém que mora numa cidade. Então, concidadão é alguém que mora na mesma cidade. É um cidadão da mesma cidade. Você concorda comigo? Então não é só da mesma cidade. É um cidadão da mesma cidade. Você consegue entender isso? Você é um cidadão da mesma cidade, dos santos. Paulo está usando uma linguagem, falando de o que nós somos? Somos identificados por uma pátria, por uma cidade. E ele diz que nós já não somos mais forasteiros e peregrinos. Aqui, somos cidadãos juntos com os santos. Significa que esses santos são de algum lugar, que não é aqui, de onde todos eles são forasteiros e peregrinos. Mas significa que tem uma cidade que todos os santos são representados nela. Ou seja, quando deixamos de ser cegos e vemos a rocha, passamos a ser parte de uma cidade que é a origem e o destino de todos os santos. Só que presta atenção, a linguagem para dizer o que não somos e o que somos é a linguagem de uma construção vista do ponto final, não do ponto de partida. Paulo está dizendo o que deixamos de ser e o que seremos no ponto final. Seremos parte de uma cidade. Só que enquanto ele está falando, ele via a cidade pronta, mas ela ainda estava naquele momento em construção. O que Deus está construindo? Uma casa. O que essa casa é? A própria cidade de Deus, que ele chama de Nova Jerusalém, irmãos. Olha que mistério. Você é pedra, pedra dá a ideia de que é algo fixo, estável. Só que ao mesmo tempo ele diz que dessa cidade você também é um morador. Que mistério. Essas coisas bíblicas, elas me deixam intrigado, pastor Amaro. Eu fico doido com isso, porque você é a pedra ou você é um morador da casa que foi construída com a pedra? As duas coisas, ao mesmo tempo. Ele é a pedra, a casa ou o edificador? As três coisas. Por isso é chamado na linguagem neotestamentária de mistério. Mistério. Quando eu olho primeiro para o Cristo encarnado, eu falo: eis a casa de Deus entre os homens. É aí que Deus mora. Aí ele morre na cruz, eu falo: meu Deus, ele é a rocha e eu creio nele pela fé. Eu olho para mim mesmo, virei pedra. Já não sou mais eu, sou uma pedra. Agora ele pega, olha para mim e fala: vou trabalhar em você. Quando ele começa a ver, rapaz, está dando uma formazinha, já está parecido comigo. Quer vir trabalhar comigo? Vem trabalhar comigo. Vem trabalhar para mim. Mistério. Isso é mistério. Alguns poderiam dizer: isso é loucura, cara. É mistério. E aí o texto segue, irmãos. E infelizmente eu vou concluir aqui. Verso 20, que é o primeiro ponto. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Do que ele está falando? De uma... Qual é a linguagem aqui? Construção. Como ele falou, usou uma linguagem para mostrar quem nós somos. A linguagem foi de uma cidade, com cidadão dos santos.
E agora ele começa a falar de uma construção. O que ele está mostrando? Como é que aquela cidade que ele falou antes vai ser construída, irmão. E a cidade de Deus, ela tem um centro. Qual é o centro? O templo. A cidade que Deus deseja, ela tem um centro. E o centro é o templo. O templo é a sua casa. O que Deus está construindo começa e alcança o seu ápice na consumação da igreja, quando ela for cheia, plena de Cristo mesmo. Todas as coisas atingirão o seu sentido último, o seu significado para o qual todas as coisas foram criadas. A cidade toda está armada a partir do centro, a casa de Deus. Você consegue entender isso? Se você vai para Apocalipse, diz que não vai haver mais, não tem necessidade de ter iluminação, não tem sol. Porque de dentro do templo, Deus brilha a sua glória e ilumina essa cidade. Meu Deus! Nós precisamos chegar nisso, e para isso ele começa, primeira parte da construção, no que diz respeito a nós, porque Cristo já fez a sua parte, e agora ele chamou edificadores. Então ele diz aqui: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele está falando dos processos, em ordem decrescente. Primeiro a pedra angular, colocada. Agora, sendo edificados pelo fundamento dos apóstolos e profetas. Segunda parte da obra. A segunda coisa que precisa acontecer para que haja edificação da casa é o fundamento, a fundamentação dos apóstolos e profetas. E aí ele avança, não quero gastar muito tempo ainda nisso, no qual, preste atenção, todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Cara, que loucura. Esse texto precisa se tornar alvo das nossas orações, da nossa intercessão, do nosso trabalho, da nossa submissão ao movimento que o Espírito está fazendo, irmãos. Deus está fazendo algo, do início ao fim da criação, uma casa para si. Ele nos chamou para, como pedras, como material de edificação, para sermos encaixados nessa obra. Para sermos encaixados, é necessário que haja o trabalhar do Espírito em nós. E aí esse texto fala de dois movimentos, Rafa. Dois movimentos. Primeiro, edificados. Quando nós olhamos para a primeira ação, edificados, essa ação não somos nós que fazemos, mas o texto diz, pelo fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, o primeiro movimento que esse texto faz, e eu não estou colocando em ordem aqui de importância, nada disso, apenas seguindo a estrutura do texto, amém, irmãos? O primeiro movimento não é algo que nós fazemos, são os apóstolos e profetas que fazem, isso é responsabilidade deles. Mas tem um segundo movimento. Continue a leitura do texto para mim. Do qual todo edifício bem ajustado cresce. Cresce para santuário dedicado ao Senhor. Primeiro movimento, edificar. Edificação. Segundo movimento, crescimento. Quem edifica, segundo o texto, são apóstolos e profetas.
Mas quem cresce, segundo o texto, é o próprio edifício. E aí a minha pergunta para você hoje é: como pedra, você tem vivido perseguindo a sua medida em Cristo? Viver a palavra de Deus, se submeter ao corpo, ter comunhão com o Senhor diariamente, para que você, como pedra, que já nasceu no formato que você precisa ter, seja preenchido completamente de Cristo? Você é cheio de Cristo, irmão? Porque o crescimento do edifício é pelo preenchimento de cada pedra que faz parte dele. Você é preenchido? Você já é preenchida? Ou quem governa a sua vida ainda é 50-50? 50% você, 50% o Senhor. Quem governa você? Ensina você. Não é o Adam, aqui sou eu mesmo. Quem é que está reinando em você? Se eu olho para você, eu não te conheço, mas eu posso ver Cristo? Ou quando eu olho para você, mesmo você falando que você é cristão, é impossível ver Cristo? Sabe, irmãos, edificar o fundamento é trabalho dos apóstolos e profetas, mas crescer para santuário é responsabilidade de cada um de nós como pedras dessa edificação. O que sai da sua boca no dia a dia? Palavras de maldição ou palavras que revelam a vontade de Deus? Suas atitudes, suas motivações no trabalho, em casa, com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, revelam a pedra que vive, que como projeto se tornou pedra pelo sacrifício da cruz, porque obedeceu até a morte? Ou revelam uma pessoa cheia de vaidades, egoísta e que se preocupa apenas com sua vontade de ser feita e depois as outras coisas? A pergunta é: onde está o seu coração? Porque a pedra preenchida é pedra que o coração dela está no Senhor Jesus. Sua vontade está no Senhor Jesus. Seu projeto de vida está no Senhor Jesus. É difícil falar isso, irmãos, porque a gente sofre hate espiritual. Mas para que eu quero um carro novo? Para que eu quero uma casa nova? Para que eu quero aumentar meus ganhos? Para que eu quero roupas melhores, tênis melhores, melhores escolas? Isso fala sobre o coração de Jesus. Eu sei que parece radical, mas só parece radical porque a gente não tem coragem para ser realmente radical como a Bíblia diz que nós deveríamos ser. Senão não era para parecer, era para ter certeza que é. Mas é que a gente tem que disfarçar. Onde está o nosso coração? Para que você está vivendo o que você está vivendo? Por que você mora onde você mora? Por que você trabalha com o que você trabalha? Onde está o seu coração? Onde está o coração de Jesus? Porque esse texto, ele é esclarecedor. Esse texto, ele é uma bomba para entender o propósito de Deus. Ele fala de dois movimentos: edificados e crescimento. Edificados é o que alguém faz em nome de Jesus por nós, apóstolos e profetas. Ele nomeou essas pessoas para fazer isso. Mas crescer, todos nós temos que fazer. Vamos começar pela vida devocional. Como é a sua comunhão com o Senhor no seu secreto, no seu dia a dia? Como é a sua vida de oração?
Quanto tempo você gasta em oração? Cara, irmãos, muitos de nós não conseguem abrir mão de assistir um filme para estar com o Senhor, mesmo quando nós temos desejo de estar. Essas coisas nos roubam, falam mais forte. Na prática, nossas atitudes vão nessa direção. Nós deixamos de ter comunhão com o Senhor na palavra para ficar meia hora a mais rodando rios do Instagram. Que pedras são essas? Que edificação é essa que o Senhor vai fazer? Existe uma responsabilidade que é de alguém, mas existe uma responsabilidade que é só nossa, e ninguém pode assumir nosso lugar. Crescer como santuário ao Senhor. Você creu em Cristo? Você já viu a rocha? Você já viu a pedra? Não? Então cresça. Então cresça. Se você viu a rocha, sabe o que eu quero te dizer? Você já é pedra. Agora, cara, para fazer o santuário crescer, você precisa ser pedra preenchida de Cristo. E para ser preenchido, você tem que crescer nele. Cresça nele. Essa é uma manhã que eu vim aqui para chamar vocês a crescerem em Cristo. Cresça em Cristo. Cresça em Cristo, cresça em temor, cresça em santidade, cresça em generosidade, cresça, irmão, em perdão, cresça em devoção, cresça na comunhão, na palavra, na comunhão da oração, na comunhão com os santos, cresça na confissão de pecados que você não imagina como dizê-los, cresça nisso. Nós não recebemos o espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus, e onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Cresçamos nele, para a sua glória. Eu quero orar com você nessa manhã, meu irmão. Eu quero orar com você, te abençoar, porque como pedra, você precisa crescer em Cristo. Aleluia, Senhor, nessa manhã nós oramos. Nós nos submetemos, nos inclinamos ao centro do seu coração. Faz a tua vontade em nós. Nós rasgamos o coração, não as vestes. Te pedimos perdão, Senhor. Perdão porque a nossa fé é pequena, é fraca. Nós somos indisciplinados, nós não cumprimos aquilo que prometemos ao Senhor. Nossa palavra, Senhor, é débil, é vazia. Nós falamos coisas só da boca para fora. Mas hoje nós queremos entrar no lugar de arrependimento, Senhor. Nós queremos entrar no lugar de quebrantamento, de submissão ao corpo, de comunhão com os irmãos. Nós queremos entrar num lugar de liberalidade, de generosidade, Senhor. No servir, no amar, no ofertar, no sacrificar, no perdoar, nos faz generosos. Nós queremos entrar nisso, Senhor. Nós queremos usar tudo o que somos, tudo o que temos para servir uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a tirarmos os olhos de nós mesmos e continuarmos assim quando vimos a Cristo, com os olhos fixos nele. Nós queremos continuar com os olhos fixos nele.
Ah, Senhor, dá que nessa manhã o Teu Espírito encontre espaço em nosso interior. E para isso nós queremos nos esvaziar, Senhor. Nos esvaziamos para sermos preenchidos de Cristo. Faz-nos crescer, Senhor, para o santuário de Deus. Ei, somos a Tua casa. A casa de Deus nos chamou para ser casa de Deus com Ele. E nós declaramos que iremos, que nos tornamos, que avançaremos nessa direção. Batiza-nos, Senhor, de sensibilidade nessa manhã. Batiza-nos de alegria em saber que fomos chamados a pertencer à Tua casa. E agora queremos ver a casa crescer, Senhor. Faz a casa crescer, Senhor, em nós. Faz a casa crescer em nós. Ei! Cresça a nossa adoração. Cresça os nossos atos de justiça. Cresça o nosso amor. Ah, Senhor, arranca as cascas externas do pecado, da indiferença, da religiosidade. Cresça, 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 Cristo. Cresça em nós, Cristo. Cresça em nós, Cristo. Cresça em nós, Cristo. Cresça, cresça, cresça. Em nome de Jesus. Cresça em nosso interior, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.